Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e que nossos corações estejam abertos e cientes da importância da absorção das orientações do Evangelho de hoje, para que assim possamos melhorar nossa postura moral e também contribuir com esse aprendizado, levando o conforto destas palavras aos demais irmãos que precisam compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E para serenar ainda mais, fiquemos com a oração feita por Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 3. Notícias históricas. Parágrafos 11 ao 14. Fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, testando-se umas às outras, como sói acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só nas Escrituras se devia depositar a fé. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70, na era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de meticulosa devoção ocultavam costumes dissolutos, onde orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar aos seus fins do que como objetivo de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas
e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que, na lei, preferia o espírito que vivifica a letra, que mata, que se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos, essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Meus irmãos e irmãs, estamos estudando o item 3 da introdução, as notícias históricas, e nelas Kardec faz uma contextualização, apresentando os grupos judeus da época que Jesus iniciou seus ensinamentos, com as suas máximas, exemplos e belos sermões. É importante conhecer o significado de muitas palavras usadas nos evangelhos. E muitas delas é necessária esta contextualização para entendermos os costumes e a sociedade judia daquela época. Nos parágrafos 11 ao 14, encontramos a descrição dos fariseus e percebemos que eles eram doutores da lei e passavam muito tempo discutindo aspectos das Escrituras. Eram preocupados com os status, almejavam a manutenção no poder, continuar sempre no poder. Eram cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Eram inimigos das inovações. Eram adeptos ao proselitismo. E ao longo da história, eles foram perseguidos pelo cuidado com as Escrituras, seguindo sempre ao pé da letra. E por este cuidado se afastaram do cuidado com a alma, mas acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. No texto observamos que o grupo dos fariseus deixou de existir desde o ano 70 da era cristã, mas podemos encontrá-los em nossos interiores, nos nossos corações, nos nossos vícios. Pois agimos muitas vezes com o deslumbre pelo status, pela sede do poder, julgando as outras religiões. E como associamos os fariseus à hipocrisia, de certa forma, podemos nos deparar com a falsidade, pois estamos em evolução moral e intelectual. Sigamos orando, vigiando, para cuidarmos da nossa vida futura, para cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito. Que assim seja. E com o nosso coração leve, após esse evangelho, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e rogar aos bons espíritos que se encarreguem de fluidificar a água aqui presente, para que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas de água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e das gestantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderam estar presentes e se beneficiarão ao beberem essa água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja.